Casares afirma que é momento de virar a chave no São Paulo. Torcedores do tricolor paulista criticaram a atuação da equipe diante do Internacional, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca da classificação para a semifinal da Libertadores de 2024, o São Paulo enfrenta o Botafogo na quarta-feira 25, às 21h30, horário de Brasília, no Morumbis, com promessa de casa lotada, fato recorrente há temporadas. Antes do decisivo compromisso pela competição continental, o último jogo do São Paulo aconteceu diante do Internacional, também pelo Morumbis. Com uma escalação alternativa, a equipe perdeu pelo placar de 3-1. Torcedores, ainda nas arquibancadas, criticaram o desempenho e também a postura do time. Júlio Casares, atual presidente do São Paulo, realizou uma publicação após a derrota, afirmou que o momento é de virar a chave. Começamos bem o jogo e não conseguimos dar sequência. Agora é virar a chave e pensar na Libertadores. Trabalhar com foco. No time titular? Após o empate no estádio Newton Santos, o tricolor paulista busca a classificação e conseguir o 2 graus título na temporada de 2024. Para os torcedores, a principal dúvida é na escalação de Zubeldia. Luciano marcou diante do Internacional, encerrou uma sequência de 5 partidas sem balançar as redes. Em Botafogo x São Paulo, no Rio de Janeiro, o camisa 10 começou no banco de reservas, entrou na segunda etapa. Segundo apurou o Bolave Brasil para o jogo contra o Botafogo, Luciano não estará entre os 11 titulares. O jogador fica como opção no banco de reservas. Dessa maneira, William Gomes permanece na equipe titular. Com a eliminação sobre o Atlético Mineiro e também algumas escolhas nas partidas, alguns são paulinos são a favor da saída de Zubeldia na comissão técnica do tricolor paulista. Contratado em 2024, Zubeldia soma 37 partidas, conquistou 19 vitórias, 10 empates e sofreu 8 derrotas. O atual contrato com o São Paulo é válido até o final de 2025. Vidente aponta quem passa entre São Paulo e Botafogo na Libertadores tem mais chances. No YouTube, o canal O Tarô Prevê analisou o confronto entre São Paulo e Botafogo, que acontece nesta quarta-feira 25 no Morumbis. Neste último domingo 22 no Morumbis, o São Paulo recebeu o Internacional e foi derrotado por 3-1. O tricolor não perdia em casa desde 28/07 quando enfrentou o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Após o duelo, Zubeldia reconheceu a péssima atuação do time e falou sobre o confronto de quarta-feira 25, agora contra o Botafogo. Nós sabemos o que representa a Libertadores. Todos nós sabemos, os jogadores, o staff. É muito importante a Libertadores e até o momento, vem competindo bem e temos o desejo de chegar o mais longe possível, concluiu o treinador. Vidente faz previsão sobre o jogo. De acordo com a previsão do canal, o Tarô Prevê no YouTube, o tricolor deve levar a melhor contra a equipe carioca e avançar de fase. A classificação, inclusive, pode acontecer nos pênaltis. O São Paulo tem mais chances de ganhar esse jogo e acabar se classificando. Eu acho que a chance maior é do São Paulo. Pode dar empate e definir nos pênaltis. Pode, declarou ele. Vale lembrar que o Botafogo eliminou o Palmeiras nas oitavas, vencendo o primeiro jogo no Rio de Janeiro e passando sufoco em São Paulo. No placar agregado, o resultado foi de 4-3. Mesmo após marcar contra o Inter, a tendência é que Luciano inicie a decisão no banco de reservas. A informação foi divulgada em primeira mão por Alexander Vieira do Bolave Brasil. Segundo o site GE, uma provável escalação do São Paulo tem Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo e Bobadilla, Wellington Rato, Lucas e William Gomes, Caleri. Lucas Moura projeta São Paulo 10º Botafogo e cobra o elenco, mudar a postura. Capitão São Paulino pede comportamento diferente no jogo de volta da Libertadores no Morumbis. Ansiedade a mil. O São Paulo está acostumado a noites históricas de Copa Libertadores no Morumbis. O tricolor vai viver essa experiência mais uma vez na próxima quarta-feira 25 às 21h30, no duelo contra o Botafogo. A partida vale uma vaga na semifinal da Libertadores. O empate em 0-0 no jogo de ida no Rio de Janeiro deixou o confronto totalmente em aberto, deixando a definição das quartas de final para o Morumbis. O Bolave São Paulo trouxe a previsão de um vidente para este confronto. Pressão? Apesar do clima de expectativa, existe uma pressão grande sob o técnico Luiz Zubeldia, que tem sido bastante criticado pela torcida tricolor. Há a possibilidade até mesmo de uma demissão, em caso de queda na Libertadores.
Ciente da responsabilidade, o capitão do São Paulo, Lucas Moura, falou sobre a partida. O camisa 7 projetou o duelo e ressaltou que a equipe tem que focar em se classificar, e não em dar show. A gente precisa ter uma postura um pouco diferente do que a gente teve lá no Rio. É uma decisão de 2 jogos e o principal objetivo era não tomar gol. Acho que a fase mata-mata a gente precisa classificar, não precisa dar show, pontuou Lucas. O capitão do São Paulo também pontuou que a postura do time precisa mudar. Lucas mandou um recado para o elenco ao dizer que o comportamento da equipe no primeiro tempo do jogo de ida não pode ser repetido. Conseguimos um resultado interessante, agora é outro jogo, outra história, outro estádio, diante do nosso torcedor. Mas é óbvio que a gente precisa mudar a postura, não podemos repetir aquele primeiro tempo que fizemos lá no Newton Santos, acrescentou. Por fim, Lucas Moura destacou a importância do jogo para sua carreira. Por ter passado boa parte de sua trajetória na Europa, o meia vive sua primeira experiência em uma edição de Libertadores. Mas a gente sabe da nossa força aqui dentro de casa, contamos com o apoio do nosso torcedor. Eu nunca joguei Libertadores, estou tendo a oportunidade agora, podendo decidir. É um jogo especial para mim e para os outros jogadores também, concluiu. STJD confirma data para julgar caso que pode anular Fluminense x São Paulo. Pelo lado do tricolor paulista, a equipe deseja a anulação do confronto contra o Fluminense. Data do julgamento. Fluminense e São Paulo volta a ser assunto no futebol nacional. Após a divulgação do áudio do VAR, a diretoria de Júlio Casares deseja a anulação da partida, que seja remarcado outro jogo após, na visão da equipe, acontecer um erro do árbitro Paulo César Zanovelli. Na noite da segunda-feira 23, o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportivo, confirmou a data para o julgamento do caso que pede a anulação de Fluminense x São Paulo. Dessa maneira, o julgamento acontece na quinta-feira 26. Segundo informação do GE, o caso será investigado pelo Tribunal Pleno, a última instância do STJD. Para o São Paulo, Paulo César Zanovelli cometeu um erro direito, assim com possibilidade de anulação do confronto. Fluminense x São Paulo. O lance ainda acontece num grau tempo da partida. Após o lançamento de Luiz Gustavo, Caleri e Thiago Santos disputaram a bola, mas, na visão de Paulo César Zanovelli, o centroavante do tricolor paulista cometeu a falta, mas a vantagem foi dada. Logo em seguida, Thiago Silva coloca a mão na bola, achou que tinha sido marcada a falta. Dessa forma, uma falta a favor do São Paulo FC deveria ser marcada. O juiz foi ao VAR, mas confirmou o gol do Fluminense. No artigo 259 do CBJD, prevê a possibilidade de anular de uma partida em que o juiz deixa de cumprir as regras do futebol. A diretoria do tricolor paulista, conforme já informado no Bolavip São Paulo, ficou irritada após os áudios, lançados alguns dias após o jogo. O próximo jogo do São Paulo será pelas quartas de final da Copa Libertadores de 2024, diante do Botafogo. Após o 0-0, a equipe de Zubeldia busca a classificação no Morumbis, com a presença do torcedor. Zubeldia fora do São Paulo tem aprovação da torcida se cair na Libertadores. Treinador argentino sofre críticas dos torcedores após derrota para o Internacional e jogo com Botafogo ganha importância. Momento de tensão no tricolor. O São Paulo perdeu de 3-1 para o Internacional no domingo 22, pela 27ª rodada do Brasileirão da Série A, e a pressão subiu contra o trabalho de Luiz Zubeldia. O treinador argentino escalou o time reserva e saiu na frente do placar com Luciano, mas acabou levando a virada. A torcida se irritou com a postura do técnico, como noticiou a página Bolavip São Paulo. Com isso, o jogo entre São Paulo x Botafogo pelo duelo de volta das quartas de final da Copa Libertadores ganhou mais importância e a torcida decretou que ele deve ser demitido se não passar de fase. Alguns comentários da torcida na web. Se não se classificar quarta-feira, eu sou totalmente a favor da demissão do Zubeldia, apontou um torcedor na rede social. Esse Zubeldia está cavando demissão, disse outro São Paulino. O treinador argentino foi anunciado como técnico do SPFC em abril para substituir Thiago Carpini. Ele tem contrato até o fim do ano que vem e a diretoria não se manifesta sobre uma possível saída. Na Copa do Brasil, o time já foi eliminado pelo Atlético Mineiro e a Libertadores é a chance de algum título importante em 2024. Vale lembrar que, sob o comando de Carpini, o Clube da Fé venceu a Supercopa do Brasil. Apesar do gol marcado contra o Internacional, o Luciano deve iniciar no banco de reservas na quarta-feira 25.
Diante do Botafogo na semana passada, o clube paulista iniciou com Caleri, William Gomes e Lucas no ataque. Após empatar na ida por 0-0 no Rio de Janeiro, o SPFC precisa de uma vitória simples para avançar à semifinal. Uma novidade para o jogo pode ser Ferreirinha, que se recupera de lesão.